Olá, boa noite. Começando aqui o nosso papo sobre o corpo. Deixa eu colocar aqui o meu website. Só um minutinho que eu estou colocando o endereço do meu site aqui. Boa noite quem está chegando. Fixei. Eu estava aqui tentando fixar o endereço do meu website. Boa noite para quem chega. Eu vou começar logo porque vai ficar gravado, então... Vou fixar pra você. Não, eu já fixei. Gabi aqui me ensinou a fixar, já está fixadinho aqui o endereço do meu website. Então, eu vou começar porque vai ficar gravado, então eu não preciso ficar esperando as pessoas entrarem. O pessoal vai entrando, vai pegando o bonde andando e depois vê gravado. Pois é, convocar o corpo, né? Eu acho que a gente tem duas... Oi, Léo, saudade de você. Um beijo aí no pessoal de Campo Grande. Eu acho que tem duas vertentes dessa coisa do corpo. Uma é a óbvia, né? Convocar o corpo é fazer exercício. Né? E fazer exercício físico é absolutamente fundamental para a manutenção da saúde, principalmente à medida em que a gente vai envelhecendo e que os níveis de hormônio vão baixando, a gente vai perdendo massa magra, vai ganhando massa gorda. Exercício é fundamental para a saúde articular, para a saúde muscular, para a saúde endócrina. Então, nessa área, que seria uma área mais dos médicos, dos fisioterapeutas, dos professores de educação física, eu acho que é uma área muito mais conhecida, muito mais óbvia, né? E não é exatamente a área que eu queria entrar, mas eu queria deixar isso registrado aqui. A importância de mexer o corpo, a importância de fazer exercício. Até porque, se a gente entra nessa perspectiva da energia, fazer exercício é a forma mais eficiente de manter a energia vital circulando, além de todos os benefícios orgânicos, fisiológicos, articulares, cardiorrespiratórios, endócrinos. Mexer o corpo, fazer exercício, mexe com a energia, bota a energia circulando, bota a energia para cima. Então, nessa área eu não vou entrar, porque, como eu falei, é uma área que tem muitas especialidades, é uma área muito óbvia, muito conhecida, e me parece bastante óbvio e lógico que fazer exercício físico é uma coisa fundamental para a saúde, para qualquer idade. Isso é uma coisa. A convocação do corpo que eu me refiro é. Dar um passo atrás e lá nos 5.000 anos atrás, quando os orientais estruturaram um conceito que na nossa cultura ficou perdido, que é o do corpo de conhecimento. Os hindus, os tibetanos, os chineses, os japoneses, eles entendiam a grande complexidade do ser humano e tanto os chineses quanto os indianos, que são os que eu conheço um pouco mais, estruturaram uma complexidade de técnicas, de conhecimentos, para poder cobrir todas as dimensões de um ser humano. A dimensão física, psicológica, emocional, energética, espiritual. E assim os chineses desenvolveram, assim os indianos, tibetanos e de alguma forma, né, todos esses povos que tiveram um olhar holístico, um olhar multidimensional, um olhar integrativo para a vida, os africanos, os índios, cada um do seu jeito. Eu vou focar mais no Oriente porque o Oriente desenvolveu escrita. E a escrita faz com que você possa
sistematizar de uma forma mais complexa, mais elaborada, mais sofisticada um corpo de conhecimento. Então, quando você vê os yogas, por exemplo, você vê que existe dentro do yoga subdivisões, vários tipos de yoga, Hatha Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga. Cada um desses vai trabalhar, cobrir, exercitar uma dimensão diferente do ser humano. Né? O Hatha Yoga vai trabalhar o corpo e a energia, o Jnana Yoga vai trabalhar o intelecto, o Raja Yoga vai trabalhar a meditação, o inconsciente, o Bhakti Yoga vai trabalhar as emoções, o Karma Yoga vai trabalhar a ação, o agir, né? E isso forma um corpo de conhecimento. Na China, a mesma coisa, né? Eu conheço menos China do que Índia, mas você tem o Tai Chi Chuan, você tem as artes marciais que vão trabalhar o corpo, você tem a acupuntura, tem o Tuiná, que é a massagem, tem toda uma dietética, uma fitoterapia complexa, tem meditações, tem, enfim, né? É um corpo de conhecimento. É uma estrutura de conhecimento dedicada a trabalhar, né? Cada dimensão do ser humano. Quando esse conhecimento vem para o Ocidente, e o Ocidente tem essa característica reducionista, né? Que se constrói em cima, basicamente, da ciência e da igreja, né? São os dois pensamentos que constroem basicamente a nossa visão de mundo. E a gente constrói uma visão de mundo cartesiana, mecanicista, reducionista, onde a medicina alopática se desenvolveu, né? Uma medicina que olha muito mais para o sintoma do que para a causa, né? Toda uma estrutura de visão de mundo que considera que só é realidade aquilo que é apreendido pelos 5 sentidos. E essa visão reducionista fez, por exemplo, com que esses conhecimentos complexos que vieram do Oriente, mais ou menos lá pelos anos 60, 70, eles se fragmentassem. Né? Na Índia, por exemplo, não tinha academia de yoga, onde você faz 1 hora de Hatha Yoga durante 3 vezes por semana. Né? Existiam pessoas que encontravam mestres, ou que iam para os mosteiros, ou que iam para os ashrams, para os templos, para se submeter a um processo com todos os yogas. E aí, isso é muito interessante porque isso tem uma perspectiva que eu vou chamar de horizontal, onde você tem técnicas, métodos, protocolos, estudos que vão abordar cada dimensão do ser humano para poder atender e trabalhar essas diversas dimensões. E você tem uma dimensão mais vertical, que é a perspectiva de que esse corpo de conhecimento trabalha de dentro para fora, de fora para dentro. Na Índia, por exemplo, você tem a meditação, que vai trabalhar mais a nível mente consciente e inconsciente. Você tem o Jnana Yoga, que através de uma tecnologia que instrumentaliza o intelecto, através das escrituras, você também vai trabalhar essa dimensão interna. E você tem o Bhakti Yoga, que vai trabalhar essa dimensão emocional, e você tem o trabalho de fora para dentro, que é basicamente no Hatha Yoga e na medicina ayurvédica que você tem esse trabalho. Então você tem toda uma estrutura técnica que vai trabalhar de dentro para fora, do sutil para o denso, do interno para o externo, e você tem uma tecnologia que vai trabalhar de fora para dentro, a partir do corpo. Considerando, basicamente, que o corpo é o porto, é a última instância, né, onde você ancora o teu barco. O que eu fiz de mim? O que eu deixei que fizessem de mim? Né? Aquilo que constrói o meu caráter, a minha personalidade, a minha visão de mundo, o meu sistema de crenças, né? A minha autoimagem, o meu amor próprio, enfim, né? Isso tudo vai desaguar, em última instância, aqui, no meu corpo físico. Essa percepção, em termos de Oriente,
que fez com que os sábios do passado tivessem essa malandragem de criar um sistema para quê? Para de fora para dentro, já que tudo aquilo, principalmente, eu vou falar mais do lado ruim, né, do lado não resolvido, porque o que a gente resolve, o que a gente aprende, o que a gente equaciona, o que a gente evolui, se integra na expansão do nosso ser. Né? Ninguém procura terapia para trabalhar o que está bom. A gente procura terapia, yoga, meditação, acupuntura, shiatsu, budismo, alimentação, porque a gente está sofrendo. Então, vamos falar desse lado, daquilo que não foi resolvido, daquilo que não foi equacionado, daquilo que eu não soube, ou não pude, ou não quis, ou não consegui capitalizar evolutivamente, integrar, né? Botar para expandir esse meu ser. Então é isso que faz a gente procurar terapia. E isso vai morar no corpo, na forma, basicamente, de tensão muscular, tensão física, contraturas musculares e retenção da respiração. Eu tenho falado em muitas lives aqui, nos meus cursos, né? Essa sacada que eu acho que começa lá com o Dr. Reich, eu vou falar bastante do Reich aqui. O Reich foi um psiquiatra austríaco que inicialmente foi discípulo do Freud, que depois cindiu do Freud, assim como o Dr. Jung também cindiu, e foi criar o seu próprio caminho. Né? Reza a lenda que, num determinado momento, o Reich teria perguntado para o Freud, e o Freud tinha sido fisiologista antes de ser neurologista, né? O Freud não era psiquiatra, ele era neurologista. O Reich teria perguntado ao Dr. Freud quando é que a gente vai inserir o corpo na terapia. E o Freud teria dito para ele que a gente não conhece fisiologia humana suficiente para isso, e foi o que o Reich foi fazer. Né? Para mim existe um tripé, né? Eu não sou psicólogo, mas dentro daquilo que eu tenho bebido da psicologia, para mim existe um tripé, que é o Freud, o Jung e o Reich. Para mim a psicologia se desenvolve, né? Se aprofunda, se enriquece a partir desses três gigantes. E o Reich, além de clínico, eu não sei se o Reich foi professor, mas além de clínico, desses três, o Reich foi o único que foi para um laboratório. E no laboratório, o Reich descobriu muita coisa, eu vou resumir aqui, mas basicamente tem duas coisas muito importantes que o Reich fez. Uma foi provar, né? Descobrir, perceber, instrumentalizar, criar uma escola em cima da ideia de que músculos e emoções, né? Quando eu falo músculo, eu estou incluindo respiração, que também está relacionado com músculo. Né? Músculo barra respiração é o outro lado de uma moeda que do outro lado tem as emoções. Então, emoções e corpo. Emoções e respiração, músculos, fazem parte de uma mesma unidade. Tanto que o Reich, eu não sei se foi o Reich que falou isso, mas não importa, foi algum desses que, se não foi ele, quem veio depois, ou Lowen, ou Stanley Kellerman, não sei, que dizia que o quanto eu me autorizo a expandir a minha respiração está na mesma proporção do quanto eu me autorizo a expandir a minha relação com as minhas emoções. Aí o Reich desenvolveu aquela estrutura das coraças, né? Aquela teoria da formação das coraças, que é o outro lado, né? A teoria da formação das coraças musculares é o outro lado de uma moeda, que do outro lado está a formação do caráter. Então, caráter e corpo, caráter e tensão muscular são duas coisas que fazem parte de uma mesma unidade. Isso foi uma das coisas que o Reich descobriu e desenvolveu na clínica e no laboratório. E a outra coisa que o Reich descobriu em laboratório e provou e operacionalizou, instrumentalizou, foi o prana, a energia vital
que sustenta o universo, né? Que os hindus chamam de prana, que o chinês chama de chi, o japonês chama de ki, o Reich chamou de orgon. E ele criou uma terapia, né? No começo a terapia reichiana era chamada de vegetoterapia, depois ela passou a ser chamada de orgonoterapia. O Reich inclusive inventou uns aparelhos, né? As caixas orgônicas, que são aparelhos que têm essa capacidade de absorver e concentrar a energia vital que sustenta o universo, que ele chamou de orgon. Esse é um aspecto importante na nossa corporalidade, né? Então, essa percepção de que o que eu fiz de mim, né? Ou melhor, o que eu não fiz de mim, aquilo que eu não consegui, ou não pude, ou não soube, enfim, ou achei que não podia, equacionar, resolver, operacionalizar em função das coisas que eu vivi, das experiências que a vida me trouxe, aquilo fica numa espécie de lista de pendência, provocando sintomas na minha vida. E um principal desses sintomas, o mais óbvio desses sintomas, é a estrutura de tensões que moram no meu corpo. Né? Lembra, no começo do papo, o corpo é a última instância, o corpo é o último porto. Tudo deságua no corpo. É a estrutura mais densa, mais concreta, mais tridimensional, mais terra de mim, é o meu corpo. Então, diziam que o Dr. Lowen, que foi discípulo do Reich e depois criou a bioenergética, que o Lowen olhava para você e, em função da tua expressão facial, do teu gestual, da forma como você anda, da forma como você fala, ele contava a tua vida. A minha vida está escrita no meu corpo. A minha vida, né, tudo que eu fiz de mim e o que eu não consegui fazer, o que eu não consegui equacionar, o que eu não consegui integrar, resolver, curar das experiências que a vida me trouxe, moram no meu corpo como tensões. Tensões que se manifestam de N formas, né? Desde as tensões físicas, concretas, né? Que também são tensões orgânicas. Hoje já se sabe, por exemplo, que não é só músculo estriado de braço, de perna, de costas e abdômen que cria tensão. Os músculos lisos dos órgãos e vísceras também se tensionam. Hoje a ciência já sabe que uma criança na barriga da mãe, se a mãe tem uma gestação difícil, se ela passa por situações difíceis, aquela criança já começa a fazer tensões dentro da barriga da mãe. Sabe por quê? Eu vou pular, depois eu vou voltando, eu vou pulando, eu vou voltando. O Leonardo Orr era um terapeuta americano que tinha o hábito de deitar numa banheira morna na casa dele. Sempre que ele voltava do trabalho, ele ficava muito tempo deitado ali. E depois de muito tempo, ele teve algumas regressões. E essas regressões, sob a perspectiva de um terapeuta, ele percebeu uma coisa que eu acho que talvez seja a semente do trauma, né? Para mim é a mãe. Eu aceito essa teoria do Orr porque ela vem norteando o meu trabalho, eu vou falar disso depois. O que o Orr dizia? Bom, você passa 9 meses numa barriga escura, encolhido, quentinho, e no relativo silêncio, né, embora você ouça os sons orgânicos da mãe e alguma coisa de fora, mas no relativo silêncio, se a mãe não passou nenhuma situação complicada, eu estou bem ali, e aí eu sou expulso, porque nascer não é um convite, nascer é uma expulsão, e para sair por um lugar que não é exatamente dos mais amplos para passar. E aí quando eu saio dali, quando eu sou expulso dali, daquele lugar onde eu tive 9 meses quentinho, seguro, encolhido, eu saio para uma sala com 2 spots de luz na minha cara, gelada de ar-condicionado, vem um sujeito, me segura pelo pé, me estica, me dá uma porrada na bunda para eu chorar, mete uma sonda no meu nariz para sugar muco e bota um colírio de nitrato de prata no meu olho, corta o meu umbigo e desaparece comigo para me pesar
e para fazer sei lá o quê. O Dr. Frédéric Leboyer, aquele obstetra francês, teve essa mesma experiência e não coincidentemente, na minha opinião, ele era amigo do Leonard Orr. E o Leboyer teve uma regressão num outro trabalho terapêutico, não foi numa banheira de água. Eu acho que foi na Índia, eu acho que foi com respiração, eu não tenho certeza, mas ele teve uma regressão. E já pela perspectiva do obstetra, né? Não do terapeuta. E foi aí que o Leboyer desenvolveu o parto, que começou a ficar famoso nos anos 70, e hoje em dia a gente chama de parto humanizado. Né? A criança já nasce numa sala sem ar-condicionado, já né, silenciosa, ela nasce, vem para a mãe, só corta o cordão quando para de pulsar, para diminuir. Aí depois o Leboyer criou o parto na água, para poder aumentar mais ainda um pouco essa interface, né? Ou melhor, para diminuir, né? Esse choque do nascimento, né? Que já era uma expulsão desconfortável para os dois, e o Leboyer procurou diminuir esse desconforto, enfim. Agora, a grande sacada do Leonard Orr foi o seguinte, respirar é a única coisa sem a qual a gente não pode sobreviver. Tem gente que vive de luz, e tem mesmo. Eu conheço várias pessoas que passaram pelo processo e não comem, ou comem quando querem. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Quem quiser ler o livro Viver de Luz, da Jazz Morin. Mas sem respirar não tem ninguém que viva. Né? Se você fizer assim, se você não for campeão mundial de apneia, em 3, 4 minutos você está vagamente falecido, você morre. Então respirar é a coisa mais importante da nossa existência. Uma das coisas que o Dr. Reich percebeu, também muito importante, foi o seguinte: sempre que eu preciso não sentir, sempre que o corpo-mente entende que precisa não sentir, e esse tipo de input, ele é visceral, ele é atávico, ele não é racional, isso já acontece dentro da barriga da mãe. Eu posso fazer duas coisas para diminuir o contato com a dor: contrair a musculatura e diminuir a respiração. Lembra de dentista quando dói? A gente faz exatamente isso. A gente tensiona e a gente diminui a respiração. Na barriga da mãe, a criança ainda não respira, mas ela já tensiona. Quando a gente entra no mundo oriental, que a gente vê não só a importância fundamental que a respiração tem para a vida orgânica, mas a importância arquetípica, simbólica, espiritual, energética que a respiração tem. Tinha um mestre que dizia que respirar é deixar a vida entrar. Ele dizia que quando eu inspiro, é como se eu estivesse dizendo simbolicamente, energeticamente, espiritualmente para a vida que eu aceito, que eu me reaproprio de tudo aquilo que eu sou, de toda a potência que eu sou. Quando eu expiro, eu estou dizendo simbolicamente, energeticamente, espiritualmente para a vida que eu me desapego, que eu solto, que eu libero tudo aquilo que eu não sou. Isso é de um poder energético, arquetípico, simbólico, atávico, visceral, ancestral, absurdo. Absurdo, considerando que respirar é a única coisa sem a qual eu não sobrevivo. É o sopro. É tão importante que na mitologia tem a respiração de Brahma, né? Na Índia fala que Brahma, quando expira, ele cria todo o universo. Quando ele inspira, ele absorve todo o universo. Na Bíblia fala do sopro de Deus. Então, essa perspectiva da respiração, o que o Orr percebeu na regressão dele? O momento fundamental, né, o ponto zero na vida de uma pessoa, é quando ela vai fazer a primeira inspiração. Ela saiu da vagina da mãe e ela vai fazer, né? É o primeiro ar que vai entrar nos pulmões. Se ao dar a minha primeira inspiração,
que é a minha entrada na vida. Olha o poder, o enorme poder simbólico que isso tem. Eu vou entrar na vida. E quando eu vou entrar na vida, como é que a vida me recebe? Com 2 spots de luz, com uma temperatura gelada, com um cara que me estica. Eu estava 9 meses encolhido. E que me enfia um sonda, e que cadê minha mãe? E é esse o mundo que me recebe. Infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda nasce assim. E aí, o que eu faço de mim nessa circunstância? As 2 coisas que eu sei fazer. Eu retenho a respiração e contraio a musculatura. Ou seja, naquele momento, com aquela carga simbólica, mítica, arquetípica, aonde eu entro na vida, se a vida me recebe dessa forma hostil, e o que eu posso e sei fazer é diminuir a respiração, porque lembra, sempre que eu preciso não sentir, eu contraio a musculatura e retenho a respiração. Acontece que quando isso acontece na minha primeira inspiração, isso cria o quê? Isso cria um imprint. Isso cria um protocolo, isso cria eu só posso respirar até aqui. Para encarar essa vida hostil, esse mundo hostil que está me recebendo, eu só posso respirar até aqui. Lembra daquele postulado da bioenergética? A mesma disponibilidade aonde eu me autorizo a expandir, a operar na amplitude da minha respiração, está intrinsecamente relacionado ao quanto eu me permito circular e expandir nas minhas emoções. Uma coisa está colada na outra. Até porque, sempre que eu preciso não sentir, eu contraio a musculatura e retenho a minha respiração. E ao longo da minha vida eu vou precisar não sentir muitas vezes, né? Porque a vida é feita de sofrimento, né? Lembra aquilo que Buda falava, a gente nasce ao sofrer, sofre ao nascer e vai sofrer ao morrer, e na vida vai passar por sofrimento o tempo todo. Doença física, frustração, decepção, vai errar, vai ter falha, imperfeição, vai ter abandono, traição, coisas não vão dar certo, vai ter perda, abandono, vai passar por isso. É inevitável. O sofrimento, né? O Drummond falava, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É isso aí. Então vai passar pela dor. A dor é inevitável. É claro, o sofrimento é opcional. Nem sempre é opcional. Muitas vezes eu não sei, não consigo, ou penso que eu não posso, ou nem sei que eu não quero deixar de sofrer. Mas isso é outra história. Então, voltando para a história da respiração, eu acho que esse ponto zero marca o nascimento de uma escola importante, que é a escola do Rebirthing, do Renascimento. O Stanislav Grof, que é um psiquiatra tcheco, ele era da vanguarda em Harvard, se eu não me engano, nos anos 50, 60, na pesquisa de LSD e de psicofármacos, né, em terapia, da turma do Richard Alpert, que depois virou Baba Ram Dass, do Timothy Leary, e essa galera, o Nixon proibiu o LSD, e foi proibida essas pesquisas. E o Stanislav Grof, juntamente com Abraham Maslow, o Maslow foi o pai da psicologia humanista, só que ele virou a página e na página 2 ele fundou a psicologia transpessoal junto com o Stanislav Grof. E o Grof criou uma respiração chamada respiração holotrópica, na tentativa, né, você vê como a respiração é tão importante, como ela é vital, como ela é fundamental, como ela tem uma verticalidade no interior do ser humano. Ele criou uma técnica de respiração para poder abrir o mesmo acesso que ele abria com LSD. E ele criou a respiração holotrópica. Então essas duas escolas são as escolas mais importantes no sentido do trabalho de fora para dentro, vamos dizer assim, né? Assim como o Dr. Reich,
criou a vegetoterapia, a organoterapia, numa tentativa de, com a psicanálise, né? Embora o trabalho dele não se chamasse psicanálise, mas era um trabalho de base psicanalística, porque ele foi psicanalista, ele trabalhou com o Freud, então ele trouxe essa base psicanalítica para a organoterapia, para a vegetoterapia, onde ele trabalhava de dentro para fora, com o processo analítico, o processo terapêutico, né? Elaborando linguagem, e aonde ele trabalhava o corpo, basicamente com inserção manual, com toque e com respiração, para trabalhar de fora para dentro. Então, essa sacada é uma sacada muito oriental. Eu realmente eu não sou um especialista reichiano, mas até hoje eu não encontrei nenhuma menção que o Reich teria bebido do Oriente alguma coisa, né? Eu acredito que existe um inconsciente coletivo, eu acredito que os inconscientes se comunicam, eu acredito que existe um canal sensitivo, um sexto sentido em todos nós, e a gente capta, né? E pessoas que vieram para fazer diferença no planeta, né? Reich, Jung, Freud, Marx, Einstein, Descartes, sei lá, e da arte, N, centenas deles, né? Eu acho que esses caras canalizam conhecimentos, né, que estão aí, né? Tudo que é criado, tudo que é falado, pensado, descoberto, pesquisado, praticado, fica num campo mórfico, né? Viva Dr. Sheldrake, né? Fica num campo mórfico, fica num registro acástico, fica numa mente planetária e a gente pode acessar. Então, eu acho que o Reich, mesmo que ele nunca tenha lido nenhum livro de Índia e China, quando ele fala de coraça, quando ele fala de orgon, há 5.000 anos os orientais já sabiam disso e já estavam sistematizando esse conhecimento. E aí o Reich cria esse trabalho. E tem um ponto do Reich que eu queria colocar aqui também, que tem a ver com o que eu vou dizer, a questão do controle. Isso é muito interessante. No Revolução Sexual, que é um dos livros mais importantes do Reich, num determinado parágrafo, que eu sublinhei com todas as canetas que eu tinha, o Reich exorta, né, aconselha os seus clientes e terapeutas reichianos a não fazerem yoga, porque yoga privilegiaria o controle. Foi aí que eu quase tive certeza que o Reich nunca leu nada de Oriente, porque fica visível que o Reich não entendeu o que o yoga chama de controle. Né? Quando o yoga fala de controle, o yoga está falando de instrumentalização, de sistematização. De quê? De técnicas que vão fazer com que você possa, eu vou repetir a palavra aqui, instrumentalizar a energia vital. Quando você faz asana, quando você faz posturas, que são basicamente alongamentos, olha que coisa interessante essa perspectiva. Se emoções doentes, medo, raiva, angústia, baixa autoestima, ansiedade, enfim, dor emocional, cria tensão muscular no meu corpo, nada mais indicado do que alongar a musculatura. E eu fui instrutor de yoga durante mais de 15 anos e vi alunos entrarem em processos, em catarses, né, ficarem imobilizados, chorarem ao fazer alongamento corporal. Porque nitidamente estava mexendo, né, estava liberando material psicoemocional que estava preso naquela musculatura. Né? Hoje existe a psicossomática, existe a leitura corporal da Nereida, lá de Minas, né, que sofisticou essa perspectiva. Mas a gente sabe, grosseiramente, que a tristeza tende a somatizar questões pulmonares, o medo tende a somatizar questões renais, a raiva tende a somatizar questões estomacais e hepáticas, baixa autoestima tende a fazer uma postura mais cifótica, ego inflado tende a fazer uma postura mais lordótica,
Isso muito grosseiramente, muito genericamente falando. E os orientais conheciam isso de uma forma extremamente sofisticada. Então, o que o yoga faz com você? Né? Ele te coloca em posições corporais. Para quê? Primeiro, para que você abra um espaço de consciência de como você funciona. Depois, para que ele te dê ferramentas para que você possa, em geral, como a gente funciona, como a gente subutiliza o nosso corpo, e através das posturas a gente vai ir desmontando essas estruturas que fazem com que a gente subutilize a capacidade muscular e articular do nosso corpo e a gente possa conquistar alongamento, conquistar flexibilidade articular e muscular até um nível orgânico, fisiológico, natural. Né? Cada um tem um limite, né? Em função da idade, em função da genética, em função da atividade profissional, cada um tem um limite corporal. Então, no yoga, a gente entende que assim como em toda a vida, a gente tem dois limites. A gente tem o limite real e o limite que a gente criou. Aquém do limite real, em geral, eu vou falar de um termo de uma forma bem geral, esse limite que a gente criou, aquém do limite real, que é uma forma de nos subutilizar, que cria sofrimento e limitação, em última instância, esse limite existe para nos proteger. Então, esse é o paradoxo da coraça muscular do Reich. Ao mesmo tempo que a coraça muscular nos limita, nos impede a plena circulação energética, a plena potência do nosso viver, ao mesmo tempo ela nos protege de dor. Né? E a maior parte da nossa dor, esse talvez seja o grande desafiador para a gente, a maior parte da nossa dor, ela é virtual. Né? São dores que ainda moram no presente em relação ao passado que não existe mais, né? Em relação a fases da vida que já passaram, a histórias com pessoas difíceis com pessoas que já morreram, né? Mas tem uma coisa que a neurociência sabe, o cérebro não distingue, não opera distinguindo passado de presente. Então tudo aquilo que não foi equacionado, curado, integrado, aprendido, capitalizado evolutivamente, fica morando na gente, como se tivesse acontecido ontem. E isso vai fazer na nossa vida a eclosão de uma série de sintomas, externos e internos. Como eu estou falando de corpo, eu não quero entrar na questão dos sintomas internos, eu tenho falado isso muito nos meus outros vídeos. Eu quero falar de corpo. Porque no meu corpo mora tudo aquilo que o meu corpo exprime, meu corpo grita, tudo aquilo que eu vivi e não dei conta. Ou porque eu não pude, ou porque eu achei que não podia, ou porque eu não soube, ou porque eu não quis. Né? Muitas vezes estou sofrendo, mas não quero largar o osso. Em cima dessa história toda, né, eu acabei desenvolvendo, eu trabalho há 25 anos com gente, eu sou terapeuta há 25 anos, eu dei aula de yoga por mais de 15 anos, eu trabalhei como massoterapeuta ayurvédico por mais de 10 anos, hoje eu trabalho com alinhamento energético, eu sou mestre de Reiki, eu trabalhei um pouquinho com constelação familiar, mas hoje é a Gabi que trabalha com constelação familiar. Enfim, eu acabei desenvolvendo. Eu estava falando do controle, não esqueci da coisa do controle, não. Eu dei essa volta para chegar aqui. Como instrutor de yoga e como terapeuta de respiração, porque eu falei do Leonardo Orr, do Rebirthing, e falei do Stanislav Grof. E eu acabei interagindo como cliente e depois como assistente de dois terapeutas, um de respiração holotrópica e o outro de rebirthing, de renascimento.
E durante muito tempo, um de cada vez, né? Não, não foi os dois simultaneamente. Durante muito tempo, eu fui cliente. Depois foi muito engraçado, porque com os dois aconteceu a mesma história. Eu fui cliente, individual e de grupo, e depois eu fui convidado por esses terapeutas a ser assistente em grupos. Então eu fiz muito como cliente e como assistente com um, e como cliente como assistente com outro, enquanto ao mesmo tempo eu trabalhava como instrutor de yoga. Então eu pude perceber três perspectivas diferentes do trabalho com respiração. Aí eu chego na história do controle. Com o yoga, né, com as asanas e com a respiração, eu vou tirar as asanas e vou deixar só a respiração aqui. Com os pranayamas, você aprende, bom, primeiro a respirar, né? A primeira coisa é uma reeducação respiratória, né? Até para poder instrumentalizar a energia vital de uma forma correta. E você vai aprender através das bandas, que são as contrações, das mudras, das kriyas, que são os exercícios de limpeza, das visualizações. Você vai aprender a direcionar esse prana, a instrumentalizar esse prana a seu favor. Não só para curar a doença, como também e principalmente para manter a sua saúde. É nesse sentido que o yoga fala de controle. É no sentido de desenvolver uma expertise do relacionamento com a energia vital. Vamos entender uma coisa. Eu falei lá atrás dos dois lados de moeda, né? O prana é um lado da mesma moeda que o outro lado é a respiração. Então, energia vital, prana, orgon, chi e respiração são unidades de uma mesma coisa. Então, esse é um aspecto do controle. Por outro lado, o que a respiração do rebirthing, da respiração holotrópica vão te convidar? A sair do controle. Aí a gente está falando do controle que a psicologia se refere. É o segurar, é o negar, é o resistir, é o controlar, é o subutilizar. E a linha que costura isso tudo é o medo. É o medo, né? Tem um axioma que eu acho muito interessante. Eu estava até vendo eu estava fazendo um cursinho na Casa do Saber sobre Jung, né? E a professora falando exatamente uma coisa que eu já tinha ouvido lá atrás de uma outra pessoa. Por trás de cada medo, por trás de cada raiva tem uma tristeza. Por trás de cada tristeza tem uma raiva. E quem costura esse processo é o medo. O medo é a emoção primordial. O medo é a emoção fundamental. O medo é a emoção, isso dentro de um olhar bem oriental, tá? O medo é a emoção da qual derivam todas as outras emoções, todos os outros desequilíbrios e desarmonias que o ser humano experimenta. O medo, de uma forma genérica, ele tem a sua origem no medo de morrer. Esse seria o medo semente, o medo nuclear do ser humano. Só que existe um medo muito mais visceral, muito mais atávico, muito mais nuclear no ser humano, isso sob o ponto de vista oriental, que é o medo da unidade. É o medo da dissolução do ego na universalidade. É o medo da extinção da singularidade na universalidade. Esse é o medo primordial que tem perdi a palavra aqui, que tem como resultante o medo de morrer, a nível mais humano, que tem como resultante o medo que produz todas as outras emoções. Eu tenho raiva porque eu tenho medo, eu tenho tristeza porque eu tenho medo, eu tenho ansiedade porque eu tenho medo, eu tenho angústia porque eu tenho medo, né? A angústia é um sofrimento com o passado que eu não posso mudar. A ansiedade é um sofrimento com o futuro que eu não sei se vem, quando vem, como vem, até para poder compensar um passado que eu não posso mudar. Por trás disso tudo tem um medo.
Então, uma coisa que eu acho muito interessante nas terapias que têm uma inserção corporal direta, né, que eu tenho experimentado ao longo da minha vida, como as terapias de respiração, como, por exemplo, a tenda do suor, né, o Sweat Lodge, o INPI, o Temazcal, que muita gente aí deve conhecer, né, que através do calor, né, eu me submeto a uma situação de calor, de escuro, de um útero escuro, que me remete ao quê? Ao medo. Que me remete ao medo. Então, uma grande característica dessas terapias que tem uma inserção direta no corpo, você vai fazer Hatha Yoga, por exemplo, né? Você é confrontado com medo. Com medo de esticar, com medo de alongar, né? Aquela coisa muito interessante, você vê, fica todo mundo muito cheio de dedos, né? Muito cheio de medo. Porque esse medo não é racional. As contrações musculares, as coraças musculares, elas estão ali, lembra do paradoxo que eu tô? Elas te limitam, te fazem sofrer, te subutilizam, mas ao mesmo tempo é como se tivesse alguém, eu falo isso no meu curso, né? Cada um de nós tem um segurança de shopping, um cara daqueles enormes de terno preto, que fica falando assim, Hernani, a vida tá mais ou menos, né? Tá tudo meio assim, olha só, mas não mexe nisso não, tá? Porque lembra lá atrás, se você mexer nisso aqui, aquilo vai acontecer de novo. E a gente está preso nessa estrutura de controle, resistência, defesa, em relação a quê? Para que não aconteça de novo aquilo que foi difícil que aconteceu lá atrás. Para que a gente não entre em contato emocionalmente com aquilo que aconteceu lá atrás e que eu não consegui dar conta, que eu não consegui resolver, que eu não consegui equacionar, que eu não consegui integrar. Isso fica vivendo em mim hoje. Não importa se isso aconteceu em vidas passadas. Não importa se isso aconteceu em gerações passadas. A gente sabe pelas escolas espíritas que tudo que aconteceu em vidas passadas, que eu não dei conta, não curei, não melhorei, não aprendi, vai pulando para a vida futura. Tudo que a geração de uma família, a gente aprende nas constelações, tudo que a geração de uma família não resolveu, não curou, não capitalizou evolutivamente, não integrou, vai pulando para as gerações seguintes. Isso não tem necessariamente a ver com reencarnação. Isso tem a ver com campo mórfico. A epigenética sabe que no meu DNA eu não trago só cor de olho, cor de cabelo. Eu também trago dos meus ancestrais sistema de crença, tendência a vício, padrão de comportamento, um monte de coisas psicológicas e emocionais. Então, lembra da neurociência? O cérebro não separa o que é passado de o que é presente. É tudo presente e está aqui no meu corpo. Eu estou falando tudo isso para convidar vocês. Para passarem 9 dias na Semana Santa, na Aldeia do Sol, comigo, com Bull e Bill. Eu acho que a maioria de vocês conhece a Aldeia do Sol. É um centro de xamanismo aqui entre Miguel Pereira e Vassouras. São meus vizinhos, meus amigos há 40 anos. Eu venho fazendo workshops e trabalhos com eles há muito tempo, eu, Gabi. E dessa vez eu já dei um curso de alinhamento energético lá, agora eu resolvi fazer uma formação de terapia sistêmica da respiração lá, que é o trabalho que eu desenvolvi ao longo de 20 anos, né? Com essa estrada que eu trago com as terapias de respiração e com yoga. Eu desenvolvi um trabalho onde eu integro essas 3 escolas. O Rebirthing, o Renascimento do Leonardo Orr, a respiração holotrópica do Stanislav Grof e os pranayamas do yoga. Então a gente vai trabalhar de dentro para fora, de fora para dentro, né? E esse curso ele se apoia num tripé, né? Que é meditação, relaxamento e respiração. Então eu desenvolvi uma técnica
eu desenvolvi um protocolo de atendimento. Esse protocolo de atendimento, ele inclui relaxamento, respiração e meditação. Esse curso vai acontecer em 9 dias, num primeiro módulo. Esse primeiro módulo vai te certificar para atender clientes individuais, presenciais, em consultório. Então, você vai ficar 1 ano respirando, porque também a gente tem um outro tripé, né? O curso tem esse tripé, meditação, respiração e relaxamento. Agora, tem um tripé que é o tripé da formação do terapeuta, que é respirar, estudar e facilitar. Então, durante 1 ano, você vai estar respirando regularmente, você respirando, você passando pelo processo, sozinho. Então, você vai ter 9 dias intensivos e você vai sair dali, lembrando para vocês que nenhum curso do mundo de nada finaliza uma pessoa. Um curso inicializa uma pessoa. Então você começa a partir dali. Você vai estar instrumentalizado para respirar sozinho, para estudar. Eu preferi, ao invés de fazer uma apostila, dar uma relação de livros que foram importantes no meu caminho, sugerindo capítulos. Eu achei muito mais útil do que fazer uma apostila. Então você vai respirar, você vai estudar e você vai facilitar. Você vai trabalhar facilitando a terapia sistêmica da respiração. 1 ano depois, a gente vai se encontrar de novo no módulo 2, onde você vai ser certificado para trabalhar em grupo. Mas isso aí a gente fala numa outra oportunidade. Tá bom? Então, eu coloquei aqui o meu site. No meu site, você vai encontrar as páginas de venda. Né? Se você entrar em Terapia da Respiração, tem os flyers. Embaixo do flyer tem um link onde tem toda a descrição, né, do curso, como é que vai ser, papapá, o que vai acontecer. Tem vídeos, eu fiz 2 vídeos. No meu canal de vídeos no YouTube você vai encontrar também esses vídeos. Tem um vídeo sobre a minha história com a técnica, né, como é que isso aconteceu, sobre a técnica, e tem um vídeo sobre o curso. Tá? Legal você ver esses vídeos também. E aí você, né, em relação a valores, você entra em contato comigo. Tá? Você pode entrar lá no meu site, tem meu WhatsApp, e-mail, inbox de Instagram, inbox de Facebook, né, telefone. Aí você entra em contato comigo, a gente conversa sobre valores. Tá? A Aldeia do Som é um lugar maravilhoso, no meio da natureza. A gente vai estar residente, imersivo, vivendo esse processo. Tá? Não tem pré-requisito, não precisa ser terapeuta. Tem gente, é muito interessante, é parecido com alinhamento energético. Tem gente que faz o curso só para passar pelos 9 dias. Tem gente que faz o curso só para aprender a técnica para usar em si, e nos amigos e na família. É bem verdade que tem muita gente que no meio do curso já mudou de ideia e resolveu ser terapeuta. Tem muito terapeuta que quer agregar essa técnica, porque é uma coisa interessante, muitas terapias não privilegiam o corpo. Né? Na psicologia, se não for terapia haitiana e bioenergética, não tem corpo. Tem corpo subjetivo, tem corpo simbólico, agora corpo físico não tem. Na psicanálise também não. Tem corpo subjetivo, corpo simbólico, agora corpo físico não tem. Então eu acho muito legal, porque a terapia da respiração ela pode ser um complemento. Eu pessoalmente, gente, eu vou falar uma coisa que é minha crença, tá? Não é uma verdade. Para mim, qualquer terapia que não envolva o corpo é terapia meia bomba. Eu não estou falando isso depreciando nem desqualificando. Esse meia bomba não é uma desqualificação, é uma depreciação. É uma contingência. Né? Eu faço terapia. Eu faço terapia há muito tempo. Hoje em dia eu me submeto ao processo psicanalítico. Né? Que é maravilhoso. Maravilhoso. Agora, eu faço prática corporal, eu respiro, eu vou para academia, eu faço yoga e eu medito. Porque eu acho que isso compõe para mim. Né? Esse tripé para mim é importante. Terapia com um terapeuta, trabalho corporal e meditação. Esse é o meu tripé.
E aí a gente vai trabalhar no curso. Respirar, relaxar e meditar. E a gente vai ter um curso basicamente prático, né? Tem uma teoria, tem um embasamento teórico, com certeza, técnico, mas é muita prática. Porque eu parto do princípio freudiano de que eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. E esse postulado vai estar acompanhando a gente em todo o processo. E isso na terapia da respiração é absolutamente fundamental. Eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. Tá bom? Então é isso aí. Fica aí esse convite para vocês. De qualquer forma, eu estou aqui à disposição. E qualquer pergunta, qualquer consulta, se tiver alguma pergunta aqui no ar também pode me perguntar antes da gente terminar. Eu estou aqui à disposição. Já vi passar um monte de gente aqui conhecida, Creuza, Graziela Broch. Eu queria dizer para vocês que eu tenho canal de podcast em todas as plataformas de podcast, principalmente Spotify e do iTunes. Eu tenho 4 canais de vídeo, você me encontra no YouTube. E na área musical, porque eu também transito por essa área musical, muita gente conhece, a minha música está em todas as plataformas de música, principalmente YouTube, Deezer, Tidal, Spotify, também vocês me encontram por lá. Tá bom? Então é isso aí, não tem nenhuma pergunta. Eu me despeço aqui de vocês, desejando um bom fim de semana e me colocando à disposição e instigando vocês a esse trabalho maravilhoso na Aldeia do Sol. Só estar na Aldeia do Sol com o Buibil já é maravilhoso. A gente vai começar o curso com uma experiência com uma tenda do suor, que é uma experiência inenarrável para quem nunca participou. É uma sauna sagrada, uma sauna terapêutica, onde a gente vai se limpar, vai se purificar para começar o curso. Uma alimentação maravilhosa, comidinha lá na Aldeia do Sol, é de primeira linha. A companhia de Buibil, muita música, muita alegria, tudo na leveza e na alegria. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Ah, tá. Não, porque tem perguntas que eu não estou vendo aqui, mas por que 9 dias? Fizeram essa pergunta, por que 9 dias? Porque começa num sábado, termina no outro domingo. E eu procuro sempre fazer com um feriadão no meio para facilitar quem estuda e quem trabalha. E 9 dias foi o tempo em que, em 20 anos, eu percebi que funciona bem. Se em 9 dias não funcionasse, eu já tinha mudado a estrutura do curso, né? Com alinhamento energético, devo ter formado aí mais de 200 turmas. Eu tenho bem mais de 2.000 alunos formados. E até hoje eu percebi que 9 dias funcionam bem. Agora, lembra, nenhum curso te finaliza. Um curso te inicializa. Então você vai sair absolutamente instrumentalizado. Todo mundo que fizer o curso vai ter acesso a mim incondicional para suporte, supervisão, dúvida, o tempo todo, através de WhatsApp, e-mail, sem problema nenhum. Tá? Eu vou estar sempre ali disponível para vocês. Tá bom? Viu mais alguma pergunta, Eve? Não? Então tá bom, gente. Um beijo para vocês. Um bom fim de semana, tá? Estou por aqui. Qualquer detalhe sobre o curso, vocês me procuram, ok? Facilidades totais de pagamento. Ah, sim, tem umas promoções? Tem, eu queria falar disso também. Pessoas que fizeram curso de alinhamento energético comigo têm 50% de desconto no curso, porque o valor do curso, metade é a hospedagem e alimentação e metade é o curso. Na hospedagem e alimentação eu não posso dar bolsa. Mas estou dando 50% do curso para quem é alinhador, estou dando 50% de desconto para quem fez curso de constelação com a Gabi e estou dando 50% de desconto para os frequentadores assíduos da Aldeia do Sol. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo grande para vocês, bom fim de semana.